Dandarim, dandã. Hoje o nosso papo cultural é com uma pessoa que tem uma representatividade extremamente importante na nossa cultura de Vila Bela da Santíssima Trindade. Além dessa representatividade cultural, também tem a representatividade religiosa. E aqui, como uma das nossas capelãs, tiradeira de reza, que faz todo o diferencial para brilhantar a nossa festança de Vila Bela da Santíssima Trindade, visando enfatizar também que as nossas rezas cantadas é uma tradição de toda a comunidade vilabelense e de todo o decorrer da nossa festança. Vale ressaltar também que a Ana Maria Marques de Almeida é membro da Dança do Chorado, uma das mais de tempo nessa vivência no grupo do Chorado, e que tem uma caminhada também junto às Irmandades de Vila Bela da Santíssima Trindade. Essa caminhada é importante e se torna também uma referência não de família, mas também como mulher de Vila Bela da Santíssima Trindade. Uma referência que tem toda uma caminhada familiar que é extremamente importante. Então, Ana Maria, seja bem-vinda. Ana Maria Marques de Almeida, seja bem-vinda. Obrigada, César, por esse convite tão importante que eu estou aqui hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais um dia, por mais um final de festa, né, que foi maravilhosa. Missão cumprida? Missão cumprida, e hoje estou aqui, não dizendo assim que parou, né, mas assim a caminhada continua. E eu quero agradecer você também pelo convite, né, que eu estou participando dessa entrevista hoje. E assim eu quero louvar a Deus por tudo isso, né? A minha caminhada durante todo esse tempo de caminhada histórica, de tradição, né? A minha caminhada começou quando eu inseri na família da Dona Cecília. Cecília Aranha, sogra. Minha sogra. Então, após o meu casamento, já 44 anos de casada, completei dia 3 de julho, né? Então, aí eu comecei essa caminhada, por livre e espontânea vontade, por interesse próprio, e continuo até hoje. Espero que Deus me dê força, coragem para continuar nessa caminhada. E assim hoje meus filhos estão todos presentes. Então eu casei com o Nazário após essa... Aliás, nem todo mundo sabe, né? Mas eu casei com ele e após esse tempo eu estou aí, dando apoio para ele. E a minha caminhada começou através da minha sogra, né? Que quando eu casei, eu fui observando como que funciona e eu gostei e fui participando. Aí eu inteirei nas rezas, porque no tempo que eu casei, ela já era tiradeira de reza. Porque antigamente ela dizia assim que os homens que tiravam a reza, mas após terminar na etapa dos homens, que já não tirava mais, que era o capelão, eu lembro do finado Ricardo, né, seu João Leite, aí as mulheres começaram a tirar a reza. Eu entrei, né, acompanhando ela, né, e ela era bem rígida. Ela dizia assim para nós: não passa na minha frente, eu sou a coordenadora, a chefe, né? É questão da hierarquia, né? Então ela era a referência e ela é que era a base para orientar você e outras mulheres que vieram depois, né, Ana? Sim, e assim aprendendo com ela, né? Ficou eu, Zósima, as outras já... A Zósima também era cunhada. Então assim eu aprendi, assim, às vezes a pessoa fala assim, as rezadeiras são rígidas, mas não, a gente está preservando o que aprendeu, né? É toda uma história de vida, uma caminhada, né? E a gente tem que colocar em prática, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, tá tudo mudado, mas tem coisa que a gente tem que manter viva. E assim essa caminhada preservou até hoje. Ana, você é vilabelense
E qual é a área que você nasceu e de onde que você veio? Qual que era o território que você faz parte, a sua família, a sua inserção, né? A partir de onde você veio digamos assim, a sua origem dentro do espaço, né, de Vila Bela da Santíssima Trindade? Eu sou da família franciscana, Francisca da Silva, e eu sou do Porto Calvário. Lá nasci e vim para cá no tempo que a minha mãe mudou, né? Os meus pais mudaram de lá para cá. Aí eu fiquei aqui, passei um tempo fora, né? Morei um tempo fora, mas voltei, né? Para dar essa continuidade, preservar a nossa cultura, né? A minha família está aqui, toda a família da Francisco da Silva, e o Ramos também faz parte da minha família, que era do lado do meu pai. A sua maior referência dentro dessa caminhada histórica e cultural iniciou quando? Iniciou após o meu casamento, porque quando eu casei, eu inseri na família do Nazário, e a dona Cecília é a minha referência. Essa é a maior referência que você tem? É a maior referência que eu tenho, porque ela sempre incentivou, né? Sempre ela deu essa oportunidade de incentivar que a gente tinha que fazer, continuar fazendo. E o Manuel Frazão também, porque ele disse... O Manuel Frazão é o seu sogro? É meu sogro, era o meu sogro, né? Então ele deu esse incentivo também. E na época, quando eu fui juíza, ele disse para mim, né? Ele levou um ofício lá em casa e falou para mim, entregou na minha mão, na mão do Nazário, falou assim, que a festa estava praticamente já bem fraca. Então muitos não tinham interesse, né? O pessoal já não queria, mas porque naquele tempo não tinha projeto, não tinha verba, então você tinha que meter mão no bolso, você tinha que realizar essa festa metendo mão no bolso. Aí o consistório das Irmandades já estava assim, preocupado, porque não achou a juíza. O consistório da Irmandade de São Benedito. São Benedito. É. Então, nesse período em que seu sogro fez esse convite, você já estava inserido na Irmandade do Glorioso São Benedito? Você já fazia parte da Irmandade? Não, ainda não. Ainda não. Eu inseri a partir dali, porque não tinha juíza. Ele chegou e jogou a responsabilidade para mim e Nazário, jogou o ofício na mesa e disse assim, se vocês não assumirem essa festa acaba aqui agora, porque nós não temos mais juíza, pessoas para assumir como juíza. E se a Ana não assumir, acaba agora, porque nós da Irmandade não vamos mais procurar pessoas para que seja juíza, porque era muito difícil, né? Ninguém queria assumir, né? Ninguém queria assumir, né? Hoje, graças a Deus, está tendo fila, né, de espera, mas naquele tempo a responsabilidade foi tão grande, pesada assim para mim, Nazário, porque se eu dissesse não, hoje já não teria festa mais, porque eles estavam já disponíveis para deixar de mão de tudo. Não, né? Porque... Isso mais ou menos em que período que foi? Você lembra mais ou menos em que ano que foi? Em meados de que ano, mais ou menos? Isso já deu mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Há 20 anos atrás, então, né, vocês assumiram. Eu lembro que naquele tempo a gente servia a comida na casa, na própria casa, né? Não tinha lugar para espaço assim para servir, então você servia na sua casa. Eu lembro que Nazário, foi uma vaca, Nazário comprou uma vaca, tirou do bolso, comprou, né? Então, assim, a responsabilidade, eu senti um peso e a obediência, né? Porque eu fui, assim, obediente a Deus primeiro, pelo chamado, e fui obediente ao meu sogro, porque para não deixar as irmandades, não, porque se eu estava entre a cruz e a espada, se acabasse, eu ia falar, que seria culpada, né? E então eu tive que assumir a responsabilidade. Então hoje, graças a Deus, a gente está nessa caminhada. Dentro dessa caminhada que é cultural, mas que também é religiosa, e a gente não tem como separar isso, porque um está junto com o outro, dentro toda essa trajetória sua, dentro das Irmandades, porque você não está inserida só na Irmandade do Glorioso São Benedito, né? Quais são as outras Irmandades que você também faz parte? Todas, porque
Eu só falta ser rainha, só falta ser rainha. Do São Benedito. São Benedito, mas já fui juíza de Três Pessoas Santíssima Trindade e resgatei a Nossa Senhora do Rosário, só que a Nossa Senhora do Rosário não deu continuidade, mas resgatei o Rosário. Mãe de Deus também já fui, juíza de São Benedito, imperatriz também já fui. Divino Espírito Santo. E só falta ser rainha de São Benedito. Né? Esse é o próximo posto. Esse é o próximo posto. Para fechar com chave de ouro, Deus né, Ana? quiser. Ana, dentro dessa caminhada, paralelo a isso, como que você houve também essa inserção nesse mesmo período com relação à dança do chorado? Como que foi a sua inserção dentro do grupo do chorado? Então, essa inserção foi naturalmente porque depois que eu casei, eu e Nazário participaram, a gente participava de tudo que tinha aqui na social, né, aqui na vila. E quando acontecia as festas, porque hoje o pessoal já não leva mais a bandeira assim como era antigamente no Rio, então tudo que tinha a gente estava inserido. E aí eu fui observando, fui gostando. E aí eu fui prestando atenção, né? E quando chegava na casa dos festeiros, eu sempre quis entrar e fazer os cantos, a dança, e arrastava o pessoal para dançar. E ali tinha o grupo, já tinha um grupo do chorado. Você não estava dentro do grupo ainda? Não, eu não estava, também nunca tinha sido convidado, né? O convite, na época que você entrou, quem que coordenava o grupo do chorado? Esse grupo, criei esse grupo, porque já estava prestes a acabar, porque o grupo que era no tempo a Teca era da assistência social, então ela dava apoio para o grupo. Aí as pessoas foram morrendo, na finada Lídia, que foi a minha grande companheira, né? Então o grupo já estava morrendo. Aí a política sempre foi forte aqui na vida, né? Aí peguei e fiquei observando. Aí o primeiro festival Internacional do Pantanal aconteceu em Cáceres. Aí o que a gente ia fazer? A gente estava sem rumo, na verdade, sem rumo porque não tinha. O grupo do chorado não tinha uniforme. Então aquelas pessoas antes de mim, elas usavam as suas próprias saias, suas próprias blusas, então cada uma usava aquilo que tinha, né? E aí fizeram o convite para a gente ir para o Pantanal, foi no tempo do prefeito Joel. Politicamente a gente não se batia, mas aí, para não deixar morrer a cultura, tive que renunciar tudo e chegar até aqui na Secretaria de Cultura, conversar com ele, juntamente com o Nazário, né? Para a gente participar desse primeiro Festival Internacional. Porque assim, o objetivo maior e a preocupação maior, não só sua como do seu esposo, era a questão da cultura, de se manter uma cultura independente de questões políticas. Porque a cultura prevalecia muito mais pela sua história e para não deixar morrer nem enfraquecer, né, Ana? Porque eu vi que já estava acabando. Daquele grupo só tinha 2 pessoas só. Mas aí, falei, não posso deixar morrer, vamos no Jesse mesmo, para manter a nossa cultura, preservar a nossa cultura. Eu tenho o primeiro uniforme do chorado, né? Até hoje está guardadinho lá, porque o que nós fizemos? Tinha uma costureira, né? Aquele tempo tinha uma loja do Adão, aí fui lá. Minha comadre Valda também, ela deu muito apoio, e a dona Lídia. Aí nós fomos lá, fizemos um orçamento, trouxemos para o prefeito, e daí para cá que começamos a organizar com os uniformes, que não tinha, nós mesmos fomos estilistas, né, na época. Vocês mesmo criavam e arrumavam a costureira e tudo mais. Mas como foi numa Copa né, do Brasil, nós fizemos um verde e amarelo para combinar. E assim, Ana, tem toda uma caminhada e também muitos desses, né, que você teve como referência, como a dona finada Lídia, né? E muitas outras que foram referência para a sua inserção também no grupo,
dentro dessa caminhada e vivendo o Grupo do Chorado hoje, como que você vê dentro do que é o Grupo do Chorado hoje? Porque hoje já é uma associação, né? A Associação da Dança do Chorado. Eu vejo que teve, assim, uma mudança, né? Porque aquelas senhoras que eram do passado, assim, ela tinha todo cuidado. Hoje, assim, a gente tenta ter esse cuidado. Nós estamos tendo esse cuidado para não acabar, mas não é tão fácil, né? Mas, assim, Quais as maiores dificuldades que você sente hoje? Companheirismo. Entre os próprios membros. Se a gente sente necessidade, dificuldade, né? Companheirismo. Porque, assim, antes o nosso povo era mais unido, né? Mas mesmo assim, a gente não deixa cair. A caminhada, né? A caminhada. E a gente pretende, né, que essa caminhada continue até a hora que Deus quiser, né? A gente percebe também, Ana, que hoje tem mais jovens, né, dentro do grupo, né? E assim, a visão que a gente tinha antes, aí eu falo como Vila Beleza, parece que eram as pessoas de mais idade, embora muitos desses já foram. Hoje você vê uma mistura, tanto das pessoas que já têm uma certa caminhada, como você e algumas outras, porém existe mais meninas, né? Mas algumas até adolescentes, que algumas eram do grupo do Choradinho e outras já estão no grupo adulto, digamos assim, né? Então essa mistura veio com o tempo também. Até então eram pessoas de mais de idade, né? Sim. Da turma desse grupo que eu criei, ainda sobra eu, né? Sou uma das mais antigas no grupo, né? Nazário sempre acompanhando o tocador, né? Mas eu sou uma das mais antigas. Existe uma hierarquia de coordenação ou de orientação no grupo? As pessoas tipo você, que é mais antiga no grupo, você tem um poder de voz maior que os demais? Como que funciona a questão da hierarquia de tempo no grupo? Existe? Existe, a gente tem que ter o diálogo, né? Porque assim, não falo assim, eu mando, né? Mas o diálogo tem que ter de todos nós. Aí tem o presidente, então existe uma hierarquia pela parte do presidente. A direção. E eu, como assim, mais tempo, né? Então as pessoas ouvem. Ouve, né? Tem esse respeito, né? Esse respeito. E assim, Ana, e qual que é os critérios para vocês inserir dentro do grupo do Chorado? Quais são os critérios? Tem que ter uma votação, né? Votação entre os membros, né? Os membros, as pessoas colocam os nomes lá, então aí aquela que for mais acolhida, né? Aí entra. Ah, tá. E ultimamente nós estamos com 16 membros. 16 membros. Inclusive, assim, das crianças também eu faço parte, né? Eu já inseri, porque choradinho. Hoje eu estou ajudando a Jaque, né? Não coordeno, mas eu ajudo ela, né? Por gostar, assim, para preservar, porque as crianças são futuras, né? Já tenho uma neta, né? Que também está no Choradinho. Também está no Choradinho, a Catarina. E até a Helena, aliás, tem duas, a Helena, né? E a outra está prestes a entrar já também, a Sara. E Ana, agora sim, nessa visão junto à festança de Vila Bela, como que está inserido o Chorado em todo o processo, em todo o decorrer da festança? O Chorado, ele apresenta no dia, né? Após a missa, apresenta no dia. Aí o Raízes do Quilombo já apresenta na véspera. Então, Raízes do Quilombo é outro grupo que você participa? Eu participo também, então eu já fui coordenadora. Também ajudei a resgatar, esse foi resgatado, porque a minha sogra, ela deu todas as músicas. E essas músicas do Chorado, foi ela quem deu a letra. E Zosma e eu, nós... Né, são guardiãs, né? Guardiãs dessas músicas que a dona Cecília, a tua sogra, tinha. Né? Aí ela passou para nós, assim, a música da entrada do Chorado também, ela que deu para nós. Tudo foi ela que... Tanto das rezas cantadas, que você citou no início, né?
que é como capelã, né? É. E como também as músicas do Chorado. Então, Chorar ela- também. Raízes também. Raízes Quilombo também. foi ela que deu as letras, né? Pra gente, a gente copiou. Pra não perder, né? Porque eu creio assim, se a gente deixasse, se não tivesse esse cuidado, se eu não tivesse esse cuidado, hoje já não teria mais. Não teria mais porque já estava, eu vi assim que já estava, porque as pessoas mais antigas já estavam partindo, né? Aí então não tinha como que ia preservar, né? E assim você também tem essa responsabilidade de passar essas músicas, essa vigência para os seus também, né, Ana? Tem. Família. E, Como que você está trabalhando isso já na sua família? eu incentivo. É, inclusive, quando no Congo também, quando não tinha o príncipe, seu Joaquim chegou lá também, naquela época estava escasso já para ser crianças, para ser adolescente, né? Para ser o príncipe. Aí, como eu já tinha 3 filhos homens dentro de casa, aí ele foi lá pedir que eu deixasse Jones, né, participar como príncipe. Aí eu fiz uma proposta com ele, falei assim, seja aqui, Jones vai entrar, mas enquanto não passar pelos 3, não vai sair daqui de casa, porque depois de Jones vem Ednardo, depois dele vem o Norimar. E assim foi os 3, porque estava difícil. Os 3 foram príncipe da dança do Congo. Ah, Através do seu Joaquim, que chama Joaquim Poeta. Aí Jones ficou, ele foi o que mais ficou, né? Demorou mais no grupo. O seu Joaquim, era um grupo de crianças, né? Que ele já trabalhava com a dança. Não, eu não me lembro dele como trabalhava com do criança, Conguinho. Mas assim, com os adultos, né? Ah, com os adultos. Ele era o rei, né? Então ele precisava do príncipe. E não estava encontrando também adolescente na época. Estava difícil. Então, como eu tive 3 filhos homens, o primeiro eles já estavam grandes, aí ele pediu que eu deixasse Jones. Eu falei, só vai sair daqui de casa depois que passar pelos 3. E assim os 3 foram príncipe. Foram príncipe. Mas, assim, a gente tem que ter todo um cuidado, né? Porque religiosamente a gente tem que estar bem de espiritualidade, né? Para aguentar essa festa, porque são várias coisas que acontecem, mas a gente estando bem, né, espiritualmente com Deus, a gente aguenta, né? Porque se não fosse por Deus também, a gente já não estava... Porque a gente vê também que vocês, a família, tem essa caminhada dentro da igreja, o que nem você colocou, a questão da espiritualidade. Isso é que faz também com que fortaleça a fé e essa caminhada? Também, porque a espiritualidade, a gente tem que estar forte, né? Porque a gente sabe que tem vários momentos, né? Então a gente tem que estar preparado para enfrentar dificuldades, tristeza, alegria. Então a gente, né, tem que estar bem preparado espiritualmente com Deus, porque senão a gente não aguenta, né? A gente é ser humano, então, né? Então, as dificuldades são várias, né? São várias. E na caminhada dentro da igreja, mais ou menos quanto tempo você e a sua família já têm à frente? Porque a gente sabe que vocês também fazem parte do grupo de música, né? Da igreja. Tem 44 anos. 44 anos? Eu inseri depois que casei, né? Eu e nós sempre caminhamos juntos, né? Então eu inseri depois que eu casei. Aí a gente criou o grupo Consciência Negra, aí até hoje. O grupo Consciência Negra é o coral, né? Coral. Então a gente está nessa luta. E os filhos juntos? Os filhos juntos. Tem uns que não é muito, mas porque está fazendo outra coisa, né? Mas também todos dão maior apoio dentro de casa pra gente, né? Você considera como essa unidade da família, você considera isso como importante para a sua caminhada aí, a espiritual, aí a cultural, né? Em toda essa caminhada que você tem? Muito importante, né? A gente tem que começar pela família, né? Porque se você não tem apoio, se eu não tenho apoio da família, não vou fazer nada. Porque só faço se tiver apoio da família, porque senão
fica um puxa para um lado, puxa para o outro. Então, graças a Deus, nós somos muito unidos lá. Todo mundo, né, os filhos, né, ouvem a gente e a gente também entende eles, né? Então, eles dão muito apoio para a gente caminhar nessa luta. Porque quando o Nazário estava, ele foi um tempo só, mas aí João se logo abraçou a causa, né? Hoje todos eles estão abraçando a causa. E agora, como o Nazário já vai ser o rei do ano que vem, já estão planejando. Já se organizando. Se organizando já, né? Ana, agora levando a questão da festança em si. Como que você vê a festança hoje? Porque vocês também, enquanto família, também está inserida numa coordenação, né? Tanto o teu esposo quanto o teu filho, né? Tanto o Nazário quanto o Jones. Como que você vê a festança hoje? Eu sinto muita preocupação essa festança. Porque todo mundo vê de uma forma, mas a gente que está inserido dentro da coordenação, a gente se preocupa. Porque são vários detalhes e as pessoas muitas vezes pensam diferente. Tem que fazer isso, fazer aquilo, mas não é. E muitas vezes eles acham que a coordenação geral está errada, quer mudar aqui, mudar ali, aí vira aquela desunião. Então eu preocupo muito com isso. Porque se a gente abrir mão da base, de como base, ela é a origem, né? Daquilo que tem de toda a caminhada histórica, se mudar, ela se perde a identidade, né? Porque quando a gente constrói uma casa, começa pelo alicerce, né? Porque se o alicerce não for bem edificado, a casa cai. Então eu me preocupo com essa parte. Né? E a gente entrega na mão de Deus, né? Porque se continuar sem alicerce, não flui, né? Ana Maria, é difícil manter a frente da festança junto com a sua família? É muito difícil. É muito difícil porque a gente sabe que as ideias são diferentes, né? Então, nós como coordenação, a gente pensa para fazer aquilo que é o certo, né? E muitos acham que não. Então é muito difícil, a gente tem que estar de cabeça erguida, tem que ter paciência, a gente tem que ter calma e seguir a linha, né? Então, mas não é fácil. Só que aí a gente pede a Deus que dê força. O intuito é rezar. Essa festa todos têm que rezar, porque não tem como ficar, né, sem oração. Isso, né? E com relação às irmandades, como que você vê também as irmandades hoje? Eu vejo assim que as irmandades se reúnem, né? Conversa, tem diálogo, né? Porque quando chega na Páscoa, porque o início já de todo esse trajetório já começa lá na Páscoa. Então, quando chega na Páscoa, às vezes eu falo assim, eu tenho que ficar em casa, porque é realizado lá, então a gente tem que renunciar. O consistório é realizado em casa lá. Então eu tenho que renunciar muitas coisas para que aconteça essa entrada da festança que será que é na Páscoa, né? Essas renúncias que você colocou agora, a renúncia, o fato de vocês sempre estarem à frente, vocês renunciam, você enquanto mulher e enquanto pessoa que representa a comunidade, assim como sua família, existe muitas renúncias da parte da família para que dê continuidade toda essa caminhada? Existe, porque assim, por exemplo, na Páscoa a gente já reúne lá tudo rapidamente, porque aí nós temos o compromisso da abertura no consistório, né? Então já é um compromisso, uma renúncia que você não pode fazer outros compromissos, né? Se eu for para viajar, eu já não posso viajar porque eu tenho que renunciar a essa viagem com a minha família, porque eu tenho que estar nesse dia ali, né? E a família toda tem que estar aí. Não só no consistório, como também nos momentos que há necessidade de reunir a irmandade,
organização da festança, né? Toda essa Sim. caminhada, né? Assim, a gente renuncia a muitas coisas. Vocês sempre se organizam numa forma que não prejudique essa caminhada e aquele compromisso que vocês têm. Renuncia, É fácil isso? Fácil não é, né? Não é fácil, mas a gente tem que renunciar, a gente aprende a renunciar, né? Nós aprendemos assim, mas a recompensa maior vem de Deus, porque muitas vezes a gente já teve essa recompensa de Deus, né? Por todo o trabalho que nós fazemos, Deus age em nossa família, Muitas bênçãos. muitas bênçãos. É que às vezes não dá o testemunho, né? Mas que são importante. várias bênçãos realizadas, né? Esse testemunho é importante porque eu acho que toda essa entrega tem um resultado, né? Porque a gente que acompanha vê que não é fácil. E muitas vezes quem está de fora não tem esse conhecimento, não entende o que tem por trás de toda essa caminhada e as dificuldades que passa, né? Eu vejo no dia das rezas, começa numa quinta, né? Numa quarta-feira. A gente, por exemplo, sábado agora que nós encerramos Foi a última as reza da rezas, festança, foi a né? última reza. No domingo, por exemplo, são 4 rezas. Quando termina a quarta reza, a gente já está, né, no último. Mas a gente não reclama não. A gente, né, é satisfatório a gente fazer tudo isso. Ana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem e falasse um pouquinho do que é e deixando essa mensagem mesmo para as pessoas que irão assistir todo esse material do podcast. Que mensagem que você deixa hoje diante de toda essa caminhada para as novas gerações, né? Para as pessoas os jovens, principalmente os jovens, com relação a essa caminhada, né? Eu deixo uma mensagem assim, principalmente para os jovens, que eles possam dar continuidade nessa história, na nossa história, preservar a nossa cultura, porque é muito interessante, porque eles são o futuro da manhã. Então, porque daqui uns dias a gente já passa, né? Eu já passo. Então, quem vem, eles têm que dar continuidade, porque é bonita, né? É bonita a nossa história. Né? Vamos manter a nossa história, a nossa cultura, a nossa fé, porque a nossa tradição é religiosa, né? Que possam sim, ter força, coragem, né? Não só ver o momento da realização da festa, mas que vejam durante todo o ano, né? Dar continuidade, ver, pensar e agir, né? Respeitar, né? Valorizar, né, Ana? Que a nossa cultura tem que ser respeitada, porque muitas vezes tem pessoas que não respeitam, né? Não respeita é coisa da família, né? Não é coisa da família. Porque se nós não respeitássemos antes, hoje não estava acontecendo. Hoje, graças a Deus, está no mundo inteiro, na mídia, né? Então, assim, e que nós possamos continuar com nossa fé, porque não é só a beleza da festa em si, mas é a fé, né? Então, que eles possam dar continuidade, que não deixa, assim como o senhor Manuel falou para mim, não deixa acabar essa cultura, não deixa morrer essa cultura, porque na véspera da morte dele, ele me chamou o Nazário e falou que queria que eu fosse a secretária. Ele falou, vou entregar na sua mão para que não morra essa cultura, né? Mas como o Jones já estava, já de maior, assim, eu falei, não, eu vou passar para Jones, que é neto, né? Então, assim... Assim está até hoje, assim, né? está até hoje. E que as crianças, os adolescentes, os jovens, né, continuem nesses interesses. Nessa caminhada. Nessa caminhada. E o dever de casa você faz, né, Ana? Que é ensinar os seus netos, né? Os filhos já adultos, que também ajudam, mas os netos também, que já estão nessa caminhada, né? Também, os netos. Você considera como importante essa inserção e esse valor dentro da família para que dê continuidade à cultura, à religiosidade, toda essa parte dos grupos culturais? Muito importante, né? Porque eu não posso só falar, eu tenho que colocar em ação, né? Eu tenho que mostrar o caminho para eles
E a gente vai ensinar, né? Eles vão entendendo o que a gente vai ensinando, né? Então é muito importante. Assim também como no grupo do Chorado, né, Ana? E como no grupo do Chorado também, né? Que todos possam, né? Ter mais compreensão um com o outro, assim, para que não morra, né? Porque a preocupação é morrer a cultura. Parece que não, mas fala assim, não vai acabar nunca. Mas se a gente não tiver o cuidado, não preservar, a cultura termina enfraquecendo até que, né, até que morra. Bom, a gente tem como referência, né? Como eu disse no início. E assim, é um agradecimento a você, Ana, por tudo que você representa na cultura, por tudo que você representa na religiosidade. Isso ficou muito claro na sua fala, né? De tanto que muitas vezes vocês abdicam de coisas particulares para poder estar sempre à frente, para dar continuidade a uma cultura que veio através dos seus sogros, sua sogra, né? A essa inserção sua e essa caminhada que se mantém até hoje. Então, enquanto vilabelense, eu te agradeço de coração e que você continue levando essa palavra de fé, porque para poder superar e suportar as dificuldades, que são várias, né? A gente que verifica, que vê, que tem essa caminhada, vê o tanto que é difícil, mas que pela fé e pela unidade da família, junto com a comunidade, isso com certeza irá dar continuidade, irá preservar uma cultura que não é só da família, mas é de todos. Assim como também a responsabilidade é de todos, né, Ana? Com certeza. Eu quero agradecer também você pelo convite, pela força, né, que nos dá, pela nossa família. E que Deus continue te abençoando você, juntamente com a sua família e com todo o povo vilabelense. Obrigada. Então, damos por encerrado aqui esse bate-papo cultural com uma pessoa que representa a nossa cultura, que representa a religiosidade e representa também a família nessa continuidade. Axé.